Fala, torcedor do mais querido, seja bem-vindo ao canal Fla-Cegueta. Meu nome é Fábio Saoz e a partir de agora vamos com as últimas do Mengão. É isso, nação. Flamengo ontem cumpriu seu papel a duras penas, é bem verdade. Vencemos a equipe do Botafogo da Paraíba com o placar mínimo de vantagem, 1-0, chorado, suado. É aquilo, né, gente? As dificuldades na Copa do Brasil, elas são latentes, sabe? Essa fase aí é um tanto que traiçoeira, baseado ali, talvez na modorrência dos favoritos, talvez nas dificuldades dos gramados apresentados pelos anfitriões, talvez pelas próprias retrancas provocadas pelos mesmos, sabe? No caso, a gente viu um monte de clube de Série A rateando ou empatando, enfim, ou perdendo, como foi no caso do Grêmio contra o CSA, ou vencendo pela vantagem mínima, como foi tantos e tantos outros. E o Flamengo foi lá e também venceu com vantagem mínima. E muitos estão atribuindo a condição do gramado, gramado ruim, fofo, grama alta. Muitos estão atribuindo também a própria preguiça do time ou até mesmo a escalação proposta pelo Felipe Luiz. Bom, fato é que vencemos e demos um passo importante para a classificação e no final das contas é isso que importa. Grande destaque da partida, evidentemente, passou por conta dos dois meninos. Vamos colocar assim, estreante da noite, o Joshua, né, que marcou o gol da vitória, menino de ouro, né, e o nosso querido João Victor Souza, zagueiraço, cara, um moleque de futuro. Para falar um pouco do João Victor, claro que nesse vídeo eu quero abordar também as primeiras informações do confronto que ocorrerá domingo na 7ª rodada contra o Cruzeiro, mas quero pontuar um pouquinho a atuação do João Victor, que é um baita de um zagueiro, um moleque promissor demais, cara. O João foi uma grata surpresa, para mim o Felipe escalou muito bem, poupando ali o Léo Ortiz, poupando o Léo Pereira e colocando o menino para ter uma baita experiência ao lado do Danilo. Os números do João foram sensacionais. Ó, ele deu 85 passes, 81 foram acertados e somente 4 foram errados. Cara, ele tentou 4 passes longos, aliás, minto, ele tentou 5 passes longos e acertou 4. Cortou 2 bolas, deu 2 roubadas, deu 2 interceptações, enfim, ganhou um corte aéreo. O moleque fez ali, ó, fez o básico de sua apresentação com total maestria. Então, parabéns ao João e aquilo, cara, nós da nação rubro-negra temos total confiança de que esse menino vai evoluir bastante. E lá na frente, o nosso querido meia atacante, o menino Joshua, de 17 anos e 11 meses, marcou o gol da vitória, se colocando assim na segunda posição do menino mais jovem a marcar gol com o manto sagrado na mesma Copa do Brasil. Ele, como disse, marcou o gol com 17 anos e 11 meses, e à frente dele somente o Lincoln, que marcou o gol também com 17 anos e 8 meses. Cara, o Josh é o seguinte, é uma joia, mas temos que tomar total cuidado com esse menino aí, porque quantas e quantas joias o Flamengo alçou aos profissionais, e de repente, pela soberba, pelo vislumbre, pela fama, pelo paparico, seja lá o que for, transformar esses meninos em verdadeiros fracassos. Podemos aqui, ó, tranquilamente, tá, enumerar alguns tantos destes, como por exemplo, o Lohan, que é o mais recente deles, né, embora eu siga acreditando no menino. O Adria, que foi um grande fracasso. O Renier, que foi para a Europa e não consegue rodar. Enfim, a gente pode trazer também Lázaro, Rafinha, Diego Maurício. Cara, tantos e tantos e tantos. Pô, para levar para a lateral esquerda o Jorge, que quando chegou ali no Mengão, disseram que chegaria à seleção brasileira. E agora, onde está o Jorge? Compreende? Então, tem que tomar total cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Joshua foi capa hoje de vários periódicos esportivos ingleses. É isso aí, cara. O moleque, com o gol marcado, virou destaque na imprensa esportiva inglesa. E a gente sabe como termina esse assédio inglês, né? Daqui a pouco, não duvido de bater lá no Ninho do Urubu uma proposta de um United da vida, de um Arsenal, de um City, por que não, tá? Então assim, moleque ontem, ó, fez um gol legal, gol de oportunista, gol de talento, porque ele sabe fazer gols, se não soubesse não teria feito 100 da base do Flamengo. Ele tem mais de 100 gols assinalados na base rubro-negra. Enfim, tomara que ele não se deixe levar, que continue centrado. Gostei muito da entrevista que ele deu à beira do campo e que continue assim, moleque humilde, moleque tranquilo, de cabeça feita. E que o Felipe, cara, tenha a sabedoria e a consciência de usá-lo, assim como usar outros meninos talentosos, tanto quanto o Joshua, nos momentos certos, tá? Por você ter um plantel muito recheado de bons jogadores e tendo a pretensão de reforçar com o Jorginho, por exemplo,
cara, não dá para você, só por causa disso, você simplesmente esquecer na prateleira do vazio os meninos talentosos, tá certo? Então fica aí um pedido muito respeitoso, é claro que eu faço para o nosso querido Felipe Luiz com I, né, na verdade. Parabéns, Joshua, parabéns, João Victor, foram os 2 pontos positivos da vitória de ontem. Pontos negativos já foram tratados na live de pós-jogo que eu fiz hoje aqui no canal. Fica aí o convite para vocês assistirem. Evidentemente, Michael, Juninho e Bruno Henrique, pelo amor de Deus, claro que a atuação do Plata e também a do Luiz Araújo foram horrorosas, tá, gente? Horrorosas, com respeito da palavra. O quarteto fantástico ofensivo do Flamengo não funcionou, mas enfim, tá aí. Parada que o Mengão venceu. Galera, algumas informações breves sobre o mais querido, mas antes, deixa eu pedir que vocês, por favor, deem um like neste vídeo, ajude aí no engajamento. Quanto mais like a gente conseguir, mais o vídeo fica melhor ranqueado. E por falar em ranqueamento, temos o botão do Hype, cara. Agora temos a ferramenta Hype. Você que gosta do canal, cara, que assiste aqui todo dia, meus amigos, por favor, cliquem no Hype. O Hype você tem assim, ó, o mecanismo é o seguinte, você tem direito a 3 hypes gratuitos semanais. Então você gostou do vídeo, deu hype, tá? Cada hype o vídeo fica melhor ranqueado, tá? Caso você seja do número de 3 hypes, você passa a pagar como se fosse superchat, tá, gente? Então clique aí no Hype para dar aquela força no ranqueamento do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, temos lives e vídeos todo dia, temos conteúdos o tempo todo. Deixe comentário para aumentar a resenha, até porque eu gosto de trocar essa ideia com vocês. E um pedido muito breve também é aquilo, para quem puder se tornar membro do canal, fazer assinatura aqui no canal Flacegueta, por favor, assim faça, cara. Planos a partir de R$ 2,90, tá? Dá uma olhadinha aí que é tudo baratinho e ajuda bastante. Aproveitando a deixa, eu tenho que mandar um abraço para os grandes apoiadores. São poucos, tá, gente? Mas são poucos, mas são extremamente valiosos para mim, cara. Como, por exemplo, o Carlos Antônio Benício, que foi o 01, Fernando Tourinho, Luciano Lupo, Humberto Eco, o João Machado Evangelho Júnior e também meu grande amigo José Roberto Borges. Nossos 6 patrocinadores. Valeu, muito obrigado, gente. Muito obrigado. E daqui a pouco as contrapartidas começarão a pipocar nas suas redes sociais privadas. Galera, Mengão entrará em campo domingo contra o Cruzeiro pela 7ª rodada do Brasileirão. O Flamengo hoje já está treinando, tá? É o primeiro dia de preparação para pegar a Raposa. Amanhã tem treinamento, amanhã sábado e domingo já tem jogo, cara. A gente vai com força máxima porque, como estamos tratando a competição com total prioridade, não dá para vacilar, cara. Flamengo enfrenta o Cruzeiro lá em Minas Gerais e o Cruzeiro, cara, que antes estava trabalhando com a possibilidade de vender 40 mil ingressos, tá? Decidiu abrir o Mineirão em carga total. Tem 2 setores que estavam fechados, eles serão abertos e fatalmente teremos ali perto de 60 mil torcedores. De rubro-negro, aproximadamente 5 mil e o restante é tudo cruzeirense. Quer saber o que eu penso disso? Eu quero é mais, porque Flamengo é um excelente visitante. Os números do Flamengo como visitante, se tu parar para pensar, excedem em termos de desempenho quando comparado com o Flamengo sendo anfitrião. O Flamengo joga muito bem fora de casa. E fica aqui, ó, uma enquete. Você quer o Gabriel Barbosa como titular no jogo da Raposa e Flamengo? Deixa aqui nos comentários. Gabriel, como titular contra o Flamengo, sim ou não? Você gostaria de enfrentar o Gabriel? Fica aí a dica, cara. Gabriel que perdeu espaço pro Caio Jorge. Gabriel é banco, mas há a real possibilidade de ele entrar domingo, tá? Como joga o Cruzeiro, tá, gente? Fazer aqui uma análise bem breve sobre como vem o Cruzeiro. O Cruzeiro vem jogando no habitual 4-4-2, só que aquilo, com os 4 homens de meio campo, 3 são volantes por essência, sendo que o terceiro volante, ele sai um pouquinho para fazer a meia. Mas o Cruzeiro, ele tem esse padrão praticado aí pelo Leonardo Jardim, até a fim de se precaver para evitar derrotas vexaminosas. Todo mundo sabe que o Cruzeiro está naquele constante processo de reconstrução, então o Leonardo Jardim prefere hoje não perder a ganhar. Então eles têm 3 volantes, mais um meia e os 2 atacantes, sendo um deles o menino Caio Jorge e o segundo é o Wanderson. Esse Wanderson foi quem colocou o Gabriel no banco. Há rumor que o Gabriel venha como titular, tá? Ora, o Cruzeiro também vira o famoso 4-3-3, mas no geral é 4-4-2. A imprensa mineira tá cravando que a Raposa vem com esse formato. E o Flamengo, por sua vez, também deve jogar no 4-4-2 tradicional, já que
Lá, domingo, estaremos com Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta de volta. E o ataque, meu irmão, eu creio, eu quero e eu peço que o Felipe Luiz coloque em campo o Pedro jogando com o Cebolinha. Pedro e Cebolinha formando a dupla de ataque, porque para mim, atualmente é a dupla que melhor vem funcionando. Com relação ao Alexandre, segue como dúvida, o edema que ele teve na posterior da coxa esquerda ainda não está 100% curado. Na verdade, dizem que está, mas o Felipe ainda segue tentando preservá-lo, então fatalmente teremos o Ayrton Lucas como titular da posição, e na direita volta o garoto Wesley, cara, a dupla de zaga também volta com o Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Rossi retoma a sua posição. Flamengo precisa vencer para continuar construindo aquela gordurinha gostosa, porque quando começar o Super Mundial, aí galera, o bicho vai pegar. Bom, basicamente é isso, questões de mercado, as notícias são aquelas mesmas que a gente vem pontuando todo santo dia. O lance do Jorginho, né, dado como certo, mas fica tudo muito assim, pelo tempo em que o jogador desembarcará no Rio de Janeiro. Se o Arsenal conseguir reverter a sua desvantagem em frente ao PSG e for a final da Liga dos Campeões, Jorginho vai ficar lá mais tempo, vai acabar atrasando tudo, né, gente? Vai acabar atrasando tudo. Mas se o Arsenal for eliminado, o Jorginho pode ter o seu contrato até antecipado à toa reincidência, né? No caso, reincidir o contrato. Então ele pode chegar no Rio mais cedo do que se imagina, é o que o Boto deseja. Com relação a outras contratações, os nomes, obviamente, mais cotados para o meio-campo é o Facundo Bonanote, embora agora, meu irmão, para ter um Facundo Bonanote de 20 anos, tá? Um estrangeiro para fazer o camisa 10, sombra do Arrascaeta, a ter o Joshua, que é prata da casa, meu irmão, é cria do ninho e é talentoso por demais, é melhor você dar mais jogo para o Joshua, não é verdade? Mas enfim, tem a iminência da contratação do Facundo Bonanote, do Martino Rinestrosa, lá como ponta, vai ser contratado como ponta, e a dúvida sobre quem será o novo zagueiro que o Flamengo estará buscando. O Flamengo, na verdade, precisaria sim de um novo zagueiro, de um outro camisa 9, centroavante e assim por diante. Gente, eu falei hoje na live mais cedo a respeito da atuação do Michael, do Bruno Henrique e do Juninho. Eu recebi algumas críticas aqui nos comentários no canal, dizendo que eu tô pegando muito pesado, em especial com o Juninho. A paciência com o Michael acabou. A torcida tá até aqui com o Michael. Mas com relação ao Juninho, não. A galera ainda tá acreditando. Eu digo o seguinte, gente. Quando eu critico o jogador, não é nada pessoal, cara. Mesmo porque eu nem conheço o cara. Enfim, até gostaria de conhecer. Quem não queria ser amigo de um jogador do Flamengo, né? Mas, enfim, não conheço. Não é pessoal. É pela produção do cara. O cara vem de um clube totalmente desconhecido. Nunca jogou num centro grande. Nunca vestiu uma camisa pesada. E eu não vou, cara, sinceramente, cair naquela coisa de dizer o seguinte. Porra, dá tempo pro cara evoluir, que ele tem que se provar. Tá, o cara tem 28 anos, nação. Moleque, assim, o cara não é um moleque de 18 nem 20, é um homem, 28 anos, mais do que carimbado, calejado para o futebol. Se agora, com 28, ele não consegue chutar gol, ele vai estar com 30, 32, 34. Então, pelo amor de Deus, cara, eu quero um atacante, eu quero um jogador que faça jogadas, que faça gols com a chuteira e não com a cabeça, tá certo? Esse é o Juninho. Sobre Michael e Bruno Henrique, meu pensamento é bem claro. Os dois jogadores hoje não têm o que é preciso mais para vestir a camisa do Flamengo. Michael, por conta da sua parte técnica, que é, enfim, a física é legal, a tática é até interessante, mas a técnica é sinistra demais para o lado negativo. As jogadas do Michel são divididas em 3 trechos. O primeiro trecho que ele se desmarca, recebe a bola, perfeito. O segundo trecho que ele parte para cima, escapa de uma marcação aqui e acolá, perfeito. Já o terceiro trecho, que é a decisão, é ridículo. Ou ele passa quando tem que chutar, ou ele chuta quando tem que passar. E quando chuta, chuta errado. Aí fica difícil. E sobre o Bruno Henrique, meu irmão, 34 anos, fazendo a função de ponta, o físico do cara não aguenta. Se ele fosse o meia clássico, sabe, poderia estender um pouco mais o seu jogo, pois como meia, força-se menos, mas como ponta não dá, cara. E outra, ninguém consegue desempenhar a sua profissão de forma sossegada, tendo o nome da mãe, do pai, do irmão, da cunhada, da prima, seja lá quem for, envolvida com páginas policiais. Bruno Henrique tá completamente zoado. Então, chega, né, gente? Chega. A palavra é essa. Fora Bruno Henrique, fora Michael e Mengão. Vamos nos reforçar. Valeu, nação rubro-negra. Muito obrigado. Meu nome é Fábio Saúza. Este é o canal Flacegueta. Por favor, deem um hype neste vídeo. Compartilhem.
Deixe seus comentários e responda novamente. Querem o Gabriel como titular domingo contra o Mengão? Coloca pra gente aí, sim ou não. Escreve aí os motivos. Valeu, se inscrevam no canal e tamo junto. Se tornem membros e bora lá assistir o canal, pois tem conteúdo o tempo todo. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aí, gente, ó. Tudo isso aqui é pelo nosso querido Mengão. Valeu, gente. Obrigado.